especial de hoje, né, para dar continuidade nesse tema de qualidade, esse é o segundo debate da nossa série, e nós vamos falar sobre os desafios contemporâneos da gestão da qualidade nas organizações de saúde. Para discutir esse tema tão importante dos nossos hospitais, eu tenho aqui hoje um time de peso, de especialistas. Eu tenho vínculo com quase todas elas, muito importante da história e do trabalho da qualidade. Laura Esquezari é coordenadora de um centro de especialização da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Eu tive muito prazer em trabalhar com a Laura em algumas oportunidades. A Vânia Bahia é diretora assistencial do Hospital Sírio-Libanês, também foi minha colega do momento de Ciência da Melhoria. A Maria Carolina Moreno, CEO do Portal Qualificação, durante muito tempo foi superintendente da ONA, alavancou, na minha maneira de perceber, todo o processo da ONA, quando esteve por lá. E Ana Carolina Alencar é enfermeira e training manager da Volkers Clovers, e vai ter aí conosco uma oportunidade, junto com as nossas outras palestrantes, de falar para a gente como é que está esse momento da qualidade depois da pandemia, quais são os nossos maiores desafios, né? E só para provocar essas discussões, porque, na verdade, cada uma delas vai ter 10 minutos para conversar conosco, e, ao final, a gente vai abrir para perguntas, então vocês usem aí o chat para fazer as perguntas de vocês, e também vamos ter umas enquetes para poder dinamizar um pouquinho mais desse nosso encontro, mas eu só queria colocar um pouquinho de desafio na conversa delas, citando que, assim, nas últimas décadas, a gente já viu uma evolução enorme na área de qualidade, né? Eu sou da época da qualidade de mais de 25 anos, não vou falar todos os anos, né, turma, senão vão fazer conta aí, não vai ser legal, mas, enfim, estou muito tempo nessa caminhada, e eu lembro muito de um diretor da Santa Casa de Porto Alegre, quando eu falei com ele, nossa, quanto tempo você está falando de qualidade? Na época, eu já tinha 5 anos falando de qualidade, e as pessoas ainda não acreditam nisso. E ele falou assim comigo, pois continue falando, porque eu tenho 25 anos e eu acho que agora eles estão começando a me ouvir. E acho que eu cheguei nesse ponto. Agora eu acho que eles vão começar a nos ouvir, né, falar sobre qualidade, segurança. E tem um paper da JCI recente, que ele chama da Casa da Qualidade, que ele faz uma metáfora que, para trabalhar qualidade, a gente tem que ter um propósito de uma construção de uma casa. Eu recomendo que vocês, quem não teve acesso ainda, leia esse white paper, porque ele fala que para projetar um programa de qualidade no ambiente de saúde, é preciso trabalhar como se fosse construir uma casa, com várias facetas a serem consideradas. E a analogia dele, dessa casa da qualidade, é definir estrutura e processos que são necessários para que a gente alcance os resultados desejados. Na teoria, parece uma coisa tão simples, né? E aí eu vou provocar os nossos palestrantes por que a gente não consegue chegar nisso. E ele coloca ainda nesse artigo da JCI 5 componentes que seriam importantes para essa construção da casa. A própria gestão da qualidade, a melhoria do desempenho, a segurança do paciente, a gestão de dados e o driver externo da qualidade, que eles colocam como sendo a acreditação um direcionador externo. Acho eu que posso falar por todas nós, a gente sempre acreditou nisso. A acreditação, Laura, inclusive, tem alguns artigos extremamente polêmicos que a gente usa bastante para fazer discussão com os alunos aí, se vale a pena acreditar, ou seja, a acreditação tem que ser uma consequência, né? A acreditação não pode ser o início do nosso trabalho de qualidade e segurança. Mas, se a gente fosse num caminho muito fácil, estivesse indo tudo muito bem, entendendo todos os pilares da qualidade, entendendo as dimensões, conseguindo trabalhar a estrutura, processo, resultado, estava muito bom, só que veio uma pandemia, e aí pronto, né? Deixou um desafio para todos nós, e eu ouso a dizer que as organizações mais maduras passaram melhor por esse momento de pandemia, né? E hoje tenho a oportunidade de trabalhar aí com 67 hospitais da rede. Recentemente a gente publicou aí uma taxa de mortalidade bem menor do que no Brasil e alguns outros países, e a gente fala no estudo que foi exatamente por ser rede, por compartilhar, por engajar, por envolver os profissionais, por ter uma boa gestão de suprimento, por entender a importância de fazer um gerenciamento de crise, né? E pela importância da liderança na decisão de informações baseadas em evidências, né? Mas eu ainda chamo um maior ponto, que acho que a Vânia vai tocar bastante, que é o desafio do engajamento dos profissionais. E se a gente quiser ser mais ainda ferrinho de dentista, eu não vou ter jeito de deixar de falar do engajamento do corpo clínico, né, Vânia? Pergunta que todo mundo faz para a gente. Como é que é envolver o médico nesse processo?
O médico não foi preparado nem para fazer gestão, e aí a gente entra com qualitez, e aí como é que ele vem conversar com a gente se ele não estava acostumado nem com qualitez? Então, eu só quis dar alguma pincelada aqui, mas eu vou provocar os participantes que também coloquem para vocês questões aí no chat, para que no final a gente possa ter um debate mais intenso aí. Nós estamos querendo discutir aqui o contexto atual, né? Quais são os nossos desafios contemporâneos nessa gestão de qualidade das organizações. E aí, para passar a palavra, eu vou passar a primeira palavra para a Laura, eu vou provocar. As organizações mais maduras vivenciaram mesmo a pandemia com melhores respostas? Será que a gente pode dizer que esse trabalho todo de qualidade e segurança, e depois todas elas respondem essa pergunta aí, acabou ajudando as organizações a trabalharem de uma maneira menos difícil, vamos colocar assim, que a pandemia foi difícil para todo mundo? E quais seriam esses nossos desafios nesse mundo contemporâneo, que a gente fala de um novo normal, que de normal nem sei se tem, né? Mas se com certeza 3 anos atrás a gente falasse que estaria fazendo uma jornada digital, cada uma de nós num canto e mais de 160 pessoas ainda Brasil afora, a gente ia dizer não vai dar certo, isso é impossível. E a gente viu que dá certo, que muita coisa mudou. Então, assim, de tudo isso que mudou, como o nosso cenário qualidade e segurança vai nos favorecer? Que desafios a gente tem que saber que vamos enfrentar para que a gente possa passar por eles? Então, eu agradeço mais uma vez a participação de todos e de nossos palestrantes, e eu vou passar a palavra, então, para a doutora Laura Schiesari para começar a debater conosco. Obrigada, gente. Bom evento. Sem dúvida alguma, Elida, eu concordo com você, eu já ia tocar nesse assunto da maturidade, eu não tenho dúvida que organizações que têm tanto um processo da gestão quanto da gestão da qualidade mais maduros, sem dúvida alguma, conseguiram encarar os desafios de uma forma diferente, né? Mas eu gostaria de lembrar algumas coisas. Eu acho que, sem dúvida alguma, a gente teve ganhos importantes durante a pandemia, né? E lembrar que a pandemia não acabou, né? A gente ainda sabe muito pouco sobre o que está por vir e acho que a gente só vai ter uma conversa sincera e mais assim próxima da realidade daqui a uns anos, quando a gente entender o que se passou nesse período, porque está um período muito diferente de mundo, né? E não só da saúde. Então, acho que assim, sem dúvida alguma, a gente teve ganhos em tudo que era necessário para enfrentar a pandemia dentro das organizações de saúde. Então, aquela reação imediata, de modo geral, a gente conseguiu ter ganhos importantes, né? Sem dúvida alguma, a Elidéia já falou, logística, gestão de suprimentos, acho que a gente teve um ganho importante na gestão de pessoas, a gente teve uma agilidade grande no recrutamento, na seleção, na contratação das pessoas, e ganhos, assim, nunca antes vistos na educação permanente dos profissionais de saúde. A gente fez das tripas coração e conseguiu preparar as pessoas para atuarem num contexto muito diferente do que elas estavam acostumadas, né? Então, assim, para a reação imediata, acho que a gente foi bem. E pensando no que preparou a gente para isso, se a gente for pensar na acreditação, eu acho que, sem dúvida alguma, e tem até alguns artigos que mostram que organizações, assim, se prepararam melhor quando, assim, a gente já tem um foco, a acreditação já vem falando há muito tempo de infecção hospitalar, para não falar quase desde sempre, né, a gestão de emergências, os planos de contingência, e mais recentemente o foco mais verdadeiro e talvez mais efetivo no cuidado centrado no paciente. Isso auxiliou, né? Mas auxiliou, a gente não sabe em que medida, né? Um outro ponto muito interessante das organizações de saúde, que acho que isso veio para ficar, é que se a gente tinha dificuldade para usar EPI, para higienizar as mãos, a gente aprendeu a fazer isso. Se a gente não fizer daqui para frente, é porque a gente não quer, né? E, lamentavelmente, quem não teve EPI à disposição teve, às vezes, que parar de trabalhar, como foi o caso da atenção primária à saúde em vários municípios no Brasil, num primeiro momento, ou então trabalhar em condições muito adversas, né? Então, assim, isso a gente aprendeu, e isso, para quem trabalha com qualidade, foi muito importante e foi um ganho substancial, ao mesmo tempo em que a gente teve perda em outros aspectos da qualidade que se consideravam quase, né, adquiridos e sem retorno, né, em termos de avanços, né? Acho que a gente aprendeu rapidamente a gerenciar fluxos, né? A gente aprendeu a fazer coisas que a gente antes tentava e não conseguia com tanta agilidade, voltar a sair e tal.
padronizamos condutas no que diz respeito à Covid, e a gente tem vários trabalhos que mostram que quem padronizou de um jeito legal, quem usou, e os municípios, os estados que tiveram linhas de cuidado dedicadas à Covid, conseguiram, sem dúvida alguma, ter um resultado melhor, né? Agora, acho que um dos grandes ganhos que a gente teve, né, e dos mais difíceis também, é a questão da empatia, né? A gente, de alguma forma, a gente trouxe um discurso antigo das políticas públicas no Brasil de humanização do cuidado, né? O que em outros países é denominado dignidade do cuidado, mas também dignidade das profissões de saúde. A gente teve isso de um jeito interessante, né? Acho que foi um aprendizado, não dá para dizer que tenha sido um legado, tá? Tudo isso, a gente tem muitas coisas, muitos ganhos que eu quero crer que vão ser consolidados, mas por enquanto eles são frágeis, né? Agora, a gente teve um represamento importante dos casos crônicos, ou então de tudo que era eletivo, né? E até o momento, em várias realidades, a gente não voltou à normalidade, então a gente não conseguiu colocar para dentro dos serviços do jeito que a gente fazia antes, esses pacientes, né? O mundo mudou, as pessoas mudaram, né? Então, e ainda mais com o crescimento da importância da saúde mental, então o panorama da multimorbidade no Brasil e no mundo mudou muito, né? Então, sem dúvida alguma, a gente está hoje vivendo um impacto importante na saúde das pessoas e das populações, né? Bom, se a gente for pensar no cenário que a gente atua, os serviços e os profissionais de saúde, isoladamente, eles sofreram um impacto econômico importante, né? Por um lado, quem era isolado, agora redes e, sobretudo, operadoras tiveram a sua saúde financeira preservada. E alguns até ganharam um fôlego que não tinham antes, né? Agora, será que a gente aprendeu com a pandemia? Bom, eu me pergunto isso todo dia, né? Certamente a gente aprendeu, mas talvez não o suficiente para a gente mudar as nossas práticas e os nossos modos de vida. Muito menos ainda para a gente mudar o nosso modelo de sociedade. O nosso modelo econômico está sendo muito, assim, questionado, né? O mundo não está legal, tem alguma coisa de errado nesse momento, né? Então, a gente tem vivido essa dualidade, né? Uma tensão entre o modelo produtivo, a lógica econômica e o que as pessoas querem, né? Em alguns países, o que os profissionais de saúde querem também está mudando, né? A gente viveu isso na pandemia no Brasil, e agora eu tenho a sensação de que a gente meio que se acostumou e voltou à rotina, mas em outros países isso está muito forte, né? Então, a gente passou na área da saúde de um anonimato, né, total, enquanto profissional de saúde, a gente teve os nossos 5 minutos de glória, reconhecimento e tudo mais, e agora a gente está caindo de novo no esquecimento, né? Então, qual que é o saldo disso, né? A gente tem, para os profissionais, eu acho que a gente teve muita gente que sacrificou férias, família, muita gente em fadiga crônica, burnout, né? Eu diria que a gente teve sequelas em todos os sentidos para as pessoas, né? E eu diria mais, né? Que estamos todos sequelados, né? A nossa sociedade está sequelada pela Covid de uma forma bastante importante, né? Então, eu fico pensando em como que a gente vai sair dessa agora, né? Então, assim, a qualidade também vai ter que pensar nesse estado das coisas e como as pessoas estão hoje, né? Sem dúvida alguma, a gente teve momentos bem interessantes e que coisas muito bem consolidadas e que agora a gente está colhendo o fruto em termos de inovação e criatividade. Então, todo atendimento de teles, inteligência artificial, essas coisas, a digitalização, tudo isso parece que veio para ficar e parece agora que a legislação está correndo atrás e que as coisas vão ser possíveis num futuro próximo, né? Mesma coisa, assim, está meio confuso ainda, onde a gente vai trabalhar, se a gente vai sempre trabalhar, né, quem está à beira-leito vai continuar à beira-leito, mas a área administrativa e de apoio, será que vai todo mundo voltar totalmente? Ainda está meio confuso tudo isso. Ensino, mesma coisa, né? Acho que a gente ganhou muito em termos de comunicação intra-equipe, inter-equipes, dentro das organizações, tá? Talvez não o suficiente para a gente mudar completamente, e a gente ganhou muito em termos de solidariedade no mundo, né? Acho que a gente ficou mais tocado pelo sofrimento, a gente está, talvez, num momento especial de sociedade em que a gente esteja mais ligado a essas coisas, né?
Então, assim, o que eu acho é que a qualidade, ela, assim como a gestão e a maturidade dos sistemas de saúde, ela está estreitamente relacionada ao momento em que a gente vive, o momento econômico, social e político, né? Então, ela tem tudo a ver com o que passa no mundo lá fora. E vamos dizer que os desafios, né, eles não param no que a gente está vivenciando, a gente teve nesse período avanços tecnológicos sem precedentes, mas a gente está tendo retrocessos sociais e econômicos e também de estabilidade política. Tem guerra, quem imaginava isso, né? Então, a minha sensação é que isso está puxando a gente de volta a décadas que muitos de nós não conhecemos, né? Então, o que eu fico pensando para o contexto geral da qualidade é que a gente está num mundo onde os valores, as regras estão em mutação, e que a gente está com dificuldade de concordar nas coisas, a gente está muito dividido, né? Então eu fico pensando, se está difícil ter regras, se está difícil chegar num acordo, como a gente vai fazer para continuar tentando padronizar os processos, né? A ter padrões da qualidade. Então, eu estou pensando se a gente está numa mentalidade que favoreça o desenvolvimento da qualidade nesse sentido, né? A gente está numa sociedade que quer resultados rápidos e quer, assim, a gente está com uma juventude que viu que a vida pode mudar da noite para o dia e que a gente tem que ter retorno rápido nas coisas que a gente faz. Só que qualidade, a Elideia disse bem, a gente está plantando, né, 25 anos é pouco, né, Elideia, 30, 40. Então, tem uma certa incompatibilidade entre o que a gente está vivendo, o tamanho do esforço para a construção de um sistema com qualidade, né? Então, o que eu posso dizer é que eu tenho fé que a geração que está chegando, que ela vai ser, ela seja, ela tenha talentos superiores às precedentes e que ela consiga fazer melhor do que a gente com o que é dado hoje em termos de sociedade, né? Mas assim, a minha sensação é que a gente vai ter que adaptar os esforços da qualidade para esse contexto. Por quê? Porque a gente vai ter que, talvez a gente tenha complicado um pouco demais a qualidade, ela vai ter que voltar a ser um pouquinho mais simples e mais próxima da vida real, né? Porque a gente tem organizações que cresceram enormemente, mas tem o resto do mundo que não acompanhou, né? E aí, né, a gente está reproduzindo no cenário da saúde e das nossas organizações a desigualdade acentuada do mundo atual, né? Então, nós temos um nó importante, não quer dizer que é para a gente deixar de lado que a gente avançou em termos de qualidade, mas a nossa sabedoria e a nossa criatividade vão ter que se superar mais do que nunca. Então, eu tinha a sensação antes da pandemia que, olha, como a gente cresceu, olha, em termos de qualidade, quantos avanços, olha, todo mundo hoje é especialista em qualidade, todo mundo sabe como fazer. Agora, eu acho que a gente vai ter que unir as nossas sabedorias para buscar uma alternativa para esse modelo, né? Uma alternativa que seja mais compatível com os dilemas e a complexidade do mundo atual. Então, rapidamente, nos meus 10 minutos, era isso, Elideia. Obrigada. Obrigada, Laura. A Semeia comentou aqui, eu concordo com ela, já começamos super bem com esse seu contexto total aí desse cenário, e eu fiquei pensando aqui, quando você falava assim, é como se a gente tivesse as ferramentas da qualidade, a gente já entende isso, e hoje Carolina Moreno vai conseguir dizer para a gente um pouco mais, que isso está disponível cada vez mais para todo mundo, até por todas essas mudanças de tecnologia que você trouxe, mas a gente precisa aliar essas ferramentas, dar uma mudança rápida, reforçando uma frase sua aqui, adaptar os esforços da qualidade para o novo contexto e entender que a gente tem que simplificar aquele qualitês que eu sempre falava, né? Porque é uma linguagem que, quando só a gente fala, eu não permeio. E aí eu provoco a Vânia Bahia, que vai falar para a gente a seguir, como é que a gente faz isso permear, como é que eu consigo envolver, engajar. Laura já colocou burnout, Laura já colocou que nós somos aplaudidos, naquele momento foram heróis, né? Vamos dizer que todo mundo que foi para campo foi herói, de deixar a família. E eu concordo com a Laura, a gente tinha que escrever isso, porque a gente não vai lembrar de todo o drama que a gente viveu em 2021 e ainda não terminou. E aí, Laura, eu fico vendo que as pessoas nem mudaram o hábito, né? Eu estou em viagem e as pessoas não usam máscara. E eu falei, mas nós não vamos usar máscara? Não, aqui não precisa usar máscara nem dentro do avião. Eu falei, mas a gente não usa máscara para o outro, a gente usa máscara para a gente. E a gente ainda tem pandemia, né? A gente ainda tem Covid por aí. Então,
como a gente precisa mudar para realmente absorver, como trabalhar pessoas para que essas mudanças tornem realidade. E voltar nesses conceitos que a Laura trouxe de humanização, de acolhimento, do nome que a gente quiser dar, né, de dignidade do cuidado, mas de olhar para o ser humano. Né? E aí, Vânia, vou passar uma bola para você falar com a gente aí como é que vocês têm trabalhado, o que você acha desse desafio para esse nosso contexto tão atual, dessa mudança aí de trabalhar e principalmente as pessoas. E dentro desse contexto, eu trago um pouquinho para vocês a experiência que nós tivemos aqui no Círio, trazendo muito o fator humano acima de tudo, né? Trazer as pessoas para dentro desse contexto, todos trabalhando junto, todos com fala, todos tendo a sua devida importância dentro desse cenário tão desafiador. Eu vou pedir licença, vou compartilhar aqui com vocês para ajudar um pouquinho na nossa discussão. Se tiver algum problema para poder visualizar, por favor, podem me sinalizar. Visualizando, Vânia, mas não está em modo apresentação. Talvez pelo Zoom você precisa botar aí a apresentação primeiro e depois compartilhar, porque ele entrou, mas ele ainda não entrou em apresentação. Perfeito, deixa eu tentar aqui. Eu share. Foi agora? Não, ele não parou de compartilhar. Acho que você tem que parar de compartilhar. Peraí. E aí sim. Aí parou. Agora você abre ele na tua tela já, em modo apresentação. E Maravilha. Perfeito. Compartilhar. Tá. Eu acho que ele... Peraí. Um minutinho, vamos lá. Agora acho que vai. Vamos ver. Vamos ver se vai. Estou começando a compartilhar. Vamos ver se ele entra em apresentação. Não? Ainda Tá muito pequenininho? Posso... Não, dá para ver assim. Dá para ver assim. Aqui acho que não vai. Beleza. Vamos ver. Então, acho que dentro desse contexto, pessoal, de fator humano, trago para vocês uma experiência, né, aqui do Sírio-Libanês. Pode soar estranho, né, quando a gente fala um pouquinho, como assim, né, trabalho com alegria dentro das organizações. Mas antes eu queria fazer também uma reflexão, acho que puxando muito do que já foi dito, né, desses nossos desafios. E aí tem um artigo muito interessante desse Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional, e que ele traz a importância, né, de entender os fatores humanos, que é tão essencial para a qualidade de segurança dentro das organizações. E quais são esses aspectos? Ele não passou a segunda tela, desculpa. Clica na segunda para ver se a gente consegue ver a segunda. A gente está ainda naquela tela, trabalho com alegria, na tela inicial. Oi? A sua apresentação está só na primeira tela, ele não apareceu a segunda tela. Pena. Deixa eu ver se vai. Passou agora, gente? Não, ainda não. Tenta parar de compartilhar de novo, não tem problema. Para de compartilhar. Isso, não sei se o pessoal da ANAP tem aí alguma... Aí, espelhar a tela na íntegra ajuda a compartilhar. Acho que vai melhor. Não? Foi? Ele está na primeira tela só no trabalho com alegria. Puxa vida. Ai, desculpa, gente. Porque... A gente testa, mas na hora do mundo real... Né? Não sei se a ANAP tem alguém da TI que consegue dar alguma outra sugestão. A minha era você tentar deixar ele aberto. Esse assim passa? Não, ele continua. Agora, não. Ele está clicado na sua tela. Agora sim, passou. Foi. Tá bom. Maravilha. Desculpa, pessoal. Então, assim, acho que falar um pouquinho como entender esses fatores humanos, né? Aspectos essenciais para a gente poder garantir ou promover cada vez mais a qualidade de segurança dentro dos nossos serviços. E olhem que interessante quando a gente olha essa imagem, né? Quando a gente fala do que significa esse sistema de apoio da resiliência humana, né? Então, nós temos que, pelo menos a gente pensa em migrar, né, desse sistema de segurança do 1 para o 2, ou seja, esses fatores de enfraquecimento que enfraquecem a segurança dentro das organizações, ações mal sucedidas, erros, foco no indivíduo, no erro, no culpado. Então, cada vez mais nós temos que mover as nossas organizações para, de fato, trazer esse novo pensamento, né? Que o novo pensamento fala muito em processos, organização, sistemas, recursos, ou seja, o que pode estar dando errado? Será que aquele erro ocorreu por uma falha de um processo ou
por um processo mal desenhado, vamos focar um pouco mais nos processos, né, ao invés no indivíduo e no erro propriamente dito. E nesse contexto, trago também, veja se passou, trago também um ponto extremamente importante, né, pessoal, que já foi falado bastante, essa questão do esgotamento dos profissionais de saúde dentro da pandemia. Então, nós sabemos, olhem que interessante, né, esse artigo publicado já em 2020, que no Brasil, incluindo os profissionais que estão e os que não estão na linha de frente na assistência à Covid, a síndrome de burnout apareceu em 79% de médicos, 64% de técnicos de enfermagem, 74% de enfermeiros. Olha como esse tema está emergindo e, de fato, precisa realmente de a nossa ação. E trazendo também rapidamente essa questão da resiliência, né, que muito se ouve falar, muitos profissionais ficam, às vezes, com peso muito grande, né, dizendo, poxa, eu preciso ser resiliente, eu preciso me tornar resiliente para poder superar ou atender melhor no meu trabalho. Mas quando a gente traz as duas dimensões da resiliência, a primeira está relacionada sim ao indivíduo, mas nós temos essa resiliência que é extremamente importante, que ela traz muito a resiliência em relação ao sistema. Então, o que nós profissionais, o que nós gestores podemos fazer para as nossas organizações para tornar o ambiente mais resiliente? Questão de adaptabilidade, capacidade de resolver problemas, trazer o significado e propósito do trabalho para aquele profissional. E quando descobrimos que resiliência não é apenas um atributo pessoal, parece que toda aquela carga, aquela sobrecarga, né, que existe em cada profissional, acaba diminuindo. As pessoas começam a enxergar de uma forma mais ampla esta questão da resiliência. Então, sempre lembrando que tem a organização e o próprio indivíduo nesse contexto. E trazendo um pouquinho o projeto que nós dividimos dentro de todos esses temas que estamos falando, nós trouxemos, aqui tem uma literatura, quem quiser olhar e conhecer um pouquinho melhor, que é o quadro conceitual do IHI para aumentar a alegria no trabalho. Nós trouxemos para a prática toda essa teoria. Então, olhem que interessante, nós trabalhamos 9 componentes críticos dentro deste conceito: segurança física e psicológica da equipe, significado e propósito, decisão e autonomia, reconhecimento, nosso grande carro-chefe, que é o modelo de gestão participativa, trabalho em equipe, tudo isso com melhoria contínua, bem-estar, resiliência. Então, vocês vão ver agora ao longo da nossa fala que nós trabalhamos vários componentes críticos. E como tudo começou, né? Então, nós vimos lá atrás que tinha uma pesquisa e que nos incomodou demais dentro de uma das nossas unidades, que apenas 40% dos profissionais concordam totalmente com a afirmação: eu participo das decisões locais relacionadas ao meu processo de trabalho. Então, esses 40% nos incomodou muito, né? E nesse contexto, nós começamos trazendo esses conceitos, aproximando equipes, explicando, isso aqui foi pré-pandemia, explicando um pouco para as pessoas o que seria esse trabalho com alegria. E nesta unidade especificamente, foi a nossa unidade piloto. E aqui também, rapidamente, eu trago qual foi o método. É muito simples, é muito descomplicado. Usamos a ciência da melhoria, usamos os PDSAs para testar as ideias de mudança. E do que consiste? Então, vendo da esquerda para a direita, nós colocamos um quadro simples na área, perguntando o que importa para você no trabalho. Deixa aberto esse quadro com post-its durante umas 3 semanas, os profissionais vão colocando o que importa para eles no trabalho, ou quais são os impedimentos para que a alegria no trabalho aconteça. Na segunda imagem, vocês já podem ver que alguns temas já estão agrupados em macrotemas, todos que falaram de escala de trabalho, todos que falaram de falta de reconhecimento, cooperação. Nesse momento, a gente convida os profissionais para fazer parte dessa discussão. Convidamos os profissionais, de fato, para trazerem ideias de mudança para serem testadas, né? Com isso, nós conseguimos 93% de todas as sugestões trazidas ou trabalhadas pelos profissionais foram implementadas. Exemplos: readequação de materiais de unidade, mudanças na escala, redesenho de fluxo,
fluxos de farmácia, uma árvore do reconhecimento, ou seja, vários processos trazidos por eles, como estava incomodando, e a gente sempre costuma falar, né, que o problema está na área e a solução também. Então, os próprios profissionais participando de todo esse desenvolvimento. Aqui trazendo 3 indicadores de resultado do projeto piloto, onde a gente conseguiu, de fato, verificar uma melhoria importante, uma mudança de mediana importante, quando eu falo que se as minhas opiniões são consideradas nas decisões que afetam o trabalho, se os meios de comunicação são eficientes, lembrando, sugeridos por ele, implementados por ele. Com tudo isso, fizemos uma grande imersão com as lideranças, expandimos esse projeto para o Sírio-Libanês. Então, aqui algumas fotos dessa expansão, sensibilização de todos os colaboradores, trazendo um pouquinho o que a ideia trouxe, a equipe médica aderindo também, super junto, né, dentro das unidades, muitas rondas nas áreas, com as lideranças também, né, temos aqui todo um canal de comunicação interno no hospital, que é o Workplace, com uma página Trabalho com Alegria, aqui também trazendo para vocês alguns resultados da nossa GPTW, né, do Great Place to Work, né, como somos uma empresa, das melhores empresas para se trabalhar, essa é uma pesquisa. E olhem que interessante, né, em 2021, ainda na pandemia também, né, que estamos, o quanto as pessoas se sentiram realmente parte do processo de trabalho, se sentiram ouvidas, né? Então, olha como o fator humano é extremamente importante. E trazer, finalmente, os desafios nessa cultura de qualidade e segurança, né? Quando a gente fala de fator humano. Destacando a importância de respeito, confiança. As pessoas, nós precisamos convencer as pessoas de que existe um problema para ser resolvido sempre, né? E as pessoas são parte desta resolução. Envolver os profissionais, ajustar os sistemas. Então, sabemos, na verdade, que o desafio, né, ele existe, mas quando nós enxergamos, quando isso se torna concreto, com a participação de todos, tudo fica melhor. Então, a gente fala muito aqui, né, que nós temos que fazer as melhorias com as pessoas e não para as pessoas, para que faça mais sentido e a adesão seja maior. E deixo para vocês uma frase que é algo que nós também aprendemos durante o tempo todo de implementação desse projeto, que é o que impede a alegria no trabalho nas instituições, não são os momentos difíceis ou tristes que vivenciamos, mas sim a condição sistêmica de invisibilidade em que trabalham os profissionais, né? Às vezes é muito mais fácil já levar alguma solução pronta, é muito mais fácil já adquirir algum processo pronto, sem entendermos de fato a real necessidade daquela respectiva área. Então, acho que era isso que eu queria trazer para vocês, compartilhar com vocês, né? Foi um trabalho realizado a várias mãos, um aprendizado contínuo, né? E acho que grandes frutos, hoje nós temos ele implementado em toda a rede Sírio-Libanês, São Paulo e Brasília, e é assim que nós trabalhamos todos os processos, principalmente os processos referentes à qualidade também dos nossos processos que temos aqui no hospital. Então, acho que compartilhar um pouquinho de como a gente fez, esse é um dos modos que a gente trabalha. Muito obrigada de novo, Elideia, e a todos pela atenção. Obrigada, pessoal. E aí eu vou pedir a Carolina Moreno para poder complementar esses nossos desafios aí, falando o que mais a gente pode fazer, além de olhar para essas pessoas, a gente tem ferramentas, a gente precisa dar conteúdo, o que mais que a gente pode fazer para que essas pessoas motivadas, aí, engajadas, como a Vânia colocou, faça a mudança nas organizações na velocidade que a Laura nos provocou, acompanhando o cenário atual, né? Então, o que você pode contar para a gente disso, Carol? Na verdade, a gente precisa encarar aí as mudanças que estão sendo escancaradas, né? Na verdade, eu acho que a gente tem vários pontos que a pandemia só acelerou, só deixou muito óbvio e que nós precisamos olhar de outra forma, né? A gente tem aí uma mudança das pessoas, né? Dos pacientes, dos consumidores, que a gente não pode mais negar. A gente tem um consumidor, um paciente, um médico, um profissional de saúde, né? As pessoas hoje com o mundo na palma da mão. A gente resolve num clique
no nosso, né, o banco, as contas do supermercado, buscar os filhos e, enfim, trabalho, né? A gente pode sair do trabalho, mas o trabalho não sai da gente se a gente não quiser e outras tantas coisas. E as pessoas foram, né, acho que a pandemia provocou uma mudança de comportamento que se reflete também nos nossos profissionais, nos nossos pacientes, e a gente precisa enxergar isso. De que forma, né? Existe uma necessidade, como vocês já falaram, das coisas serem solucionadas muito rapidamente, mas também existe uma predisposição para co-criar, para participar, para resolver problemas juntos, né? Não é só aquele problema individual do paciente, mas às vezes a coisa de resolver para que outros não passem pelos mesmos problemas que eu. Né? O próprio profissional de saúde tem essa preocupação de, não, eu estou exausto, mas eu preciso que isso que está acontecendo aqui não aconteça novamente aqui com a minha equipe. Existe uma preocupação diferente, né? O que eu acabei vendo ao longo da pandemia? Eu tomei uma decisão um pouco diferente da maioria dos profissionais de saúde, porque eu estava como gestora da qualidade e acabei, por questões pessoais, tendo que sair dessa posição. O que, para mim, como pessoa super agitada e que gosta de fazer, né, foi uma decisão muito até corajosa, porque eu larguei para ficar cuidando das questões de casa, filhos e família precisaram da minha atenção aqui. E, ao mesmo tempo, eu sempre tive a sensação de que os conceitos de qualidade, as ferramentas de qualidade, as práticas de qualidade ficavam muito concentradas nas organizações que trabalham principalmente os processos de acreditação ou organizações que têm acesso a alguns drivers aí de melhoria, como as colaborativas que a gente tem agora, que ainda bem vem aumentando. Mas isso representa 10% das organizações de saúde, quando muito, né? E sempre tive sempre foi uma dor minha, um incômodo meu, de como é que a gente faria para isso se capilarizar, né? De uma maneira que mais organizações de saúde tivessem condições de conhecer as ferramentas que a gente conhece para melhorar a qualidade, porque a gente não precisa pensar em grandes intervenções. Pequenas intervenções geram bons resultados, né? Se a gente estiver falando em diminuir morte, se a gente estiver falando em diminuir dano desnecessário, existem intervenções que estão aí disponíveis e que podem ser compartilhadas. Então, eu com essa dor resolvi entender como é que eu podia colaborar no momento em que eu não podia estar, né, na linha de frente, com essas pessoas que precisavam dessa informação, profissionais de saúde que estavam ali no momento de estresse. E eu entendi que a hora era da gente começar a compartilhar conhecimento sobre qualidade assistencial e segurança do paciente de uma maneira diferente. Nós, profissionais de saúde, gestores, a gente tem um dialeto próprio, né? A ideia gosta de falar do qualitês aí, mas mesmo evitando qualitês, a gente ainda tem uma forma de colocar muito própria, e que não é a realidade do nosso Brasil afora, né? Muitas vezes a gente discute várias coisas aqui que não se traduz em ações, por mais bem intencionado que nós estejamos em mostrar as nossas boas práticas, o que a gente vê na ponta é muito diferente. Então, eu comecei a receber mensagens assim durante a pandemia. A gente parou de fazer o acompanhamento da CCIH. Por quê? Como assim parou de fazer acompanhamento da CCIH, né, as visitas? Como assim? Mas só tem Covid no hospital. Então, né, tá na hora de ficar mais em cima. A CCIH é uma das comissões mais importantes nesse momento para tomada de decisão, e uma série de outras questões. E aí eu entendi que a gente precisava voltar ao básico, falar para os profissionais aonde eles estavam. Por quê?
naquele momento, ninguém ia sentar para estudar, ler artigo, voltar, fazer auditoria. Por quê? Porque o entendimento era que isso é coisa da qualidade, é coisa da acreditação. Nesse momento, eu não vou trabalhar isso. Principalmente quem não tem o hábito de trabalhar com essas questões, né? Então, o que aconteceu? A ideia foi, vamos mudar de conversa. Então, vamos falar aonde essas pessoas estão, como essas pessoas estão. E aí, o que aconteceu? A gente começou a ir para as redes sociais, falar de uma maneira mais simples sobre coisas importantes, mas não que o escritório da qualidade entendia que eram importantes. Demandas desses profissionais de saúde que estão na ponta, que estão sem saber, que tiveram um erro de identificação de paciente, que tiveram um paciente que recebeu medicação errada, e aí começar a trabalhar pela visão deles essas novas abordagens. Então, assim, qual é a sua dúvida? Qual é o seu... eu não consigo convencer o meu médico a mudar a prescrição. Então, vamos lá, qual é a sua realidade? O que você pode fazer além disso? Será que você só depende do médico para gerar melhoria? Será que você não tem outros pontos que você possa trabalhar até que você tenha consiga ter uma conversa mais adequada ou que sensibilize esse colega? Então, na verdade, o que a gente vê agora? A gente precisa, simplificar a qualidade e falar a linguagem de quem está lá fazendo. Eu acho que a linguagem da qualidade ela precisa ser muito simplificada, não é pouco, não, né? E a gente precisa voltar ao básico, porque mesmo organizações que já têm alguma maturidade em trabalhar com qualidade e segurança, têm dificuldade com fundamentos, com o começo, porque vai evoluindo e aquela coisa do dia a dia vai ficando para trás. E aí a gente viu o quê? Grandes fragilidades nas questões dos fundamentos em organizações que não têm uma maturidade, né? E não tem aí tanto tempo, tanta estrada aí na qualidade. Acho que o momento, e aí talvez eu discorde um pouquinho de vocês, no sentido de que eu não acho que a gente convence ninguém a participar da qualidade. Eu acho que as pessoas, né, o perfil das pessoas atualmente, eles precisam ver sentido naquilo que a gente fala. Então, está na hora da gente começar pelos porquês, né? Por que eu vou entrar com determinado protocolo? Olha, na instituição, a gente tem um índice de mortalidade por tromboembolismo pulmonar de tanto, isso é inaceitável, portanto, vamos trabalhar um protocolo de TEV adequadamente. Temos um problema relacionado à lesão por pressão. Olha, nosso índice de lesão por pressão é tanto. A gente precisa começar, primeiro, falar das coisas que dão errado, né? Parece incrível, mas a gente conversa isso, conheço a LIDEA há tantos anos, a gente fala disso desde sempre, né? Vamos mudar, começar a tirar as sujeiras debaixo do tapete, falar sobre a realidade. Porque as pessoas elas não vão se convencer, elas vão ver sentido naquilo para daí começarem a aderir. E um outro ponto que eu entendo que é importante é que isso só vai passar a fazer sentido se eles forem chamados a co-criar, né? A co-produzir. Mas é difícil, vai parar a operação. Tá, vai ser mais difícil se a gente não tiver a operação sendo representada na construção dessas abordagens, porque isso vai ter muito mais resistência, vai ser muito mais desafiadora a implementação e a gente gasta muito mais energia reforçando, reimplantando, trabalhando. Então, eu acho que mais simples, mais participação, entender o que realmente importa para cada organização de saúde, né? Trabalhar pela realidade deles. E eu acho que é um pouco, e aí talvez eu gosto muito da fala da Vânia, da questão da resiliência, mas eu vou mais além. Eu acho que está na hora das organizações de saúde serem antifrágeis. Eu vou usar lá o Taleb como exemplo.
Eu acho que a gente precisa aproveitar essa oportunidade que a pandemia trouxe de escancarar uma série de fragilidades e mudar a forma como a gente está abordando. Parar dessa coisa da qualidade ser, né? Ai, a qualidade, que é uma coisa super distante, e colocar ela ali na base, porque é onde ela precisa funcionar de verdade, assim, né? Com consistência. Acho que os nossos desafios estão nessa parte. E nós, da qualidade, temos muito trabalho para fazer, o bom e velho trabalho de formiguinha aí. E acho que a gente tem que usufruir do que a gente tem disponível. Que, né, se os nossos trabalhadores estão cansados e depois do plantão eles vão para a rede social, então bora lá nas redes sociais discutir, falar do assunto, tirar dúvida, provocá-los, tirá-los também dessa sempre do mesmo, né? Que eu acho que é papel da gente também fazer isso. Acho que era isso que eu tinha para dizer, gente. Obrigada. E aí eu vou passar a palavra para a Ana Carolina. E a Ana Carolina, aí, com uma formação de enfermeira, eu sempre defendo demais a enfermagem, Ana Carolina, porque eu acho que eu, pelo menos na minha posição de médica, a gente simplesmente dá uma diretriz, mas quem realmente executa é a enfermagem. Eles brincam que eu sou uma enfermeira frustrada, eu até acredito que sim, porque como trabalhar isso tudo na ponta, né? Que desafios a gente ainda tem de um cenário que está super instável, como a Laura falou, ainda não está consolidado, e ele só mostra para a gente mudanças rápidas e a necessidade de a gente acompanhar essas mudanças, com pessoas que agora começam a valorizar coisas diferentes, e aí a Vânia traz para a gente, se a gente não olhar as pessoas, se a gente não tratar essas pessoas para que esse trabalho tenha um propósito e que seja prazeroso, talvez a gente não tenha o resultado. E a Carolina lembra a gente que, para ter esse resultado todo, a gente ainda tem que simplificar, porque até então, talvez, nesses 25, 30, 40 anos que nós estamos falando tanto de qualidade, a gente estava colocando isso muito no topo. Qualidade, sim, acontece de cima para baixo, a gente sabe que tem que estar empoderada, mas ela tem que chegar na ponta, e sempre foi esse o desafio. Como chegar a essa qualidade que estava lá no topo, na ponta, né? Que desafios mais você ainda consegue trazer para a gente, Carolina? Eu te agradeço, Ana Carolina, por participar conosco aqui. Eu sou enfermeira e eu sou gerente de treinamentos na Wolters Kluwer, que é parceira da ANAP aqui nessa série, né, nessa jornada. Então, qual é o nosso contexto? Nosso contexto, a Wolters Kluwer é uma editora de publicações científicas especializada na área da saúde. Então, o contexto é o da educação médica, da educação em saúde, da medicina ou da prática baseada em evidências, e aí seja lá naquelas fontes primárias, que a Carolina falou que talvez nesse momento de crise não seja o momento dos profissionais buscarem essa informação, né? Então eu vou buscar um artigo científico, eu vou ler, eu vou identificar as melhores evidências, mas esse é o nosso contexto, das revisões de literatura, das revisões sistemáticas e de síntese de evidências para a tomada de decisão clínica. Então era um pouco disso que eu queria falar com vocês hoje, e falar dessa prática baseada em evidências como um meio para a melhoria da qualidade, para alcançar esses resultados aí de qualidade, né? Então, vou tentar aqui, não tenho esses mais de 20, 30 anos de experiência com o assunto da qualidade, mas vou tentar trazer um pouco para esse nosso contexto. E correlacionando com a própria pandemia em si, a gente tem uma época que é de negacionismo científico, né? Isso foi bastante importante nesses 2 anos e tem sido nesse 3º ano também de pandemia, de fake news que atingem não só a população. Eu acho que a gente não pode falar que só a população consome e se impacta com as fake news, mas vários profissionais de saúde também estão aí impactados por essas informações erradas. E a gente também tem um momento de novas descobertas, de mudanças de cenário e de uma necessidade constante de atualização. E aí, diante desse cenário que a gente viveu, como que eu faço para que esses profissionais de saúde que estão ali naquele momento de crise, para que eles consigam fazer uma prática que seja a melhor prática possível para aquele paciente ou para aquele contexto no qual eles estão inseridos, né? Vou falar um pouco também, não só para esse cenário de crise, mas como que a gente prepara esses profissionais para um outro momento, né? Para um cotidiano de qualidade, que é o que vocês vêm falando. Então, eu queria retomar só um pouquinho, já que o meu contexto é o da prática baseada em evidências, quais são os conceitos aí da medicina baseada em evidências pelo Sackett, por exemplo. Ela é pautada nas melhores evidências disponíveis, então esse acesso mesmo à informação de qualidade, que vai informar essa tomada de decisão,
a expertise e a experiência do profissional de saúde, então sem desconsiderar que esse profissional ele tem uma trajetória, né, e ele vem com essa bagagem, e aí como vocês trouxeram bastante, ele vem também com essa bagagem emocional e psicológica, então eu preciso considerar isso também na minha tomada de decisão, agora trazendo para essa realidade. E o terceiro ponto seriam os valores do paciente, então as escolhas desse paciente. Tem uma referência também que é do JBI que eu gosto bastante, que ele traz um aspecto de extrema importância, que é o contexto onde esse cuidado está sendo realizado. Então, nesse caso aqui, os contextos do cuidado hospitalar, ou esse contexto que é o contexto da pandemia e desse cuidado desses pacientes, né? E aqui eu consigo correlacionar com a melhoria da qualidade ou com a qualidade em si. Então, eu tenho essas duas práticas, não como sendo excludentes, eu não vou optar por fazer um processo ou uma prática que é baseada em evidências, ou eu vou fazer processos de melhoria da qualidade. Pelo contrário, elas são complementares. E aí, como eu falei inicialmente, a gente teria aqui a possibilidade de, quando o meu objetivo é a melhoria da qualidade, eu uso a prática baseada em evidências como um meio para alcançar essa qualidade do cuidado, né? E aí eu posso fazer isso de duas maneiras diferentes. Eu posso fazer isso a partir de uma implementação institucional, com as atividades, por exemplo, que foram mostradas, ou então eu posso fazer isso a partir de mudanças na minha prática individual. E tudo isso a partir de diretrizes que são mesmo da própria instituição, né? Então, em um contexto institucional, o que a gente pode fazer? Eu faço uso das evidências disponíveis a partir de um grupo de pessoas, por exemplo, e aí essa ideia de que a tomada de decisão ela não seja só de um nível de gestão, mas ela venha de todos os níveis da assistência também, com essa colaboração, com essa participação de todos, é extremamente importante aqui. Então, eu pego as evidências disponíveis e a partir desses grupos, né, desse grupo ou desses grupos, eu vou elaborar os protocolos, eu vou elaborar guias clínicas, né, para tentar alcançar esses indicadores ou resolver esses problemas, por exemplo, que a Carolina colocou ali. Então, eu olho para a minha assistência, eu olho para o meu cotidiano, eu identifico as questões, os problemas ou os erros, e eu tento buscar as melhores informações, as melhores evidências para poder conduzir, direcionar essa minha nova prática. Tá? Então, seria essa uma forma de fazer. Eu defino os meus processos a partir das melhores evidências disponíveis. E é preciso também pensar na atualização, na revisão e atualização dessas informações. Isso ficou muito claro para a gente agora, né? Com essa rapidez da produção de informação científica, eu preciso ter um processo, um programa em que eu vá fazer sempre a revisão, a atualização dos meus protocolos clínicos, dos fluxos, né, dos fluxogramas do trabalho, enfim. Eu preciso colocar isso dentro do meu processo de trabalho, enquanto instituição, enquanto grupos também, unidades, enfim, isoladas. A outra situação, ela é um pouco mais complexa, que é a questão da prática individual. Então, eu, enquanto profissional de saúde, enquanto enfermeira, e isso é importante colocar também, a gente sempre pensa em prática baseada em evidências ou em medicina baseada em evidências para a própria medicina, né? Então, os médicos fazem uma prática baseada em evidências. E a prática baseada em evidências, ela é de todos os profissionais de saúde. Então, se você está na farmácia ou se você está no cuidado assistencial da enfermagem, você pode basear a sua prática naquelas melhores informações, nas melhores condutas que estão disponíveis para você também, tá, gente? É importante a gente colocar isso, né, que a gente precisa sempre lembrar daquela questão, o contexto onde esse cuidado está sendo realizado ali. Mas é isso, eu vou tomar a minha decisão a partir dessas informações que estão ali colocadas para mim. E aí essa implementação de evidências com foco na melhoria, ela pode estar relacionada primeiro, por exemplo, com os pontos de acesso. Então, como que eu faço com que esse profissional que está ali na assistência, ele consiga ter uma informação a partir da dúvida clínica, por exemplo? Eu começo a capilarizar essas fontes de informação, né? Então, primeiro, o acesso à informação de diversas fontes, para evitar vieses também, e segundo, eu começo a permitir que essa informação esteja próxima ao profissional quando ele precisar dela. E aí pode ser nos computadores institucionais, com fácil acesso, sem excesso de clique para poder chegar lá na base de dados, né? Ou na ferramenta de síntese de evidências, ou no protocolo que foi criado pela instituição. Então, eu tenho sempre acesso rápido a essa informação. É possível fazer implementações nos protocolos, nos prontuários eletrônicos do paciente, então a gente faz implementação no prontuário eletrônico do paciente também, né? Então, sempre evitando essas barreiras. Existem
alguns aplicativos móveis que podem ser utilizados, que podem ser distribuídos na instituição, que vão melhorar aí a assistência ao paciente, então dá também acesso a isso. E no caso daqueles materiais impressos, que eles estejam bem localizados, que eles estejam atualizados, né, ou que tem um programa de atualização e de revisão dessas informações, para que esteja sempre à mão. Então a ideia basicamente é que a informação esteja próximo do profissional, no momento em que ele tem a dúvida clínica. Quando a gente fala em tomada de decisão baseada em evidências, normalmente algumas ferramentas elas estão até relacionadas com o uso delas na frente do paciente mesmo, né? Então eu posso consultar uma base de dados mesmo com o meu paciente na minha frente. Então algo como isso. O segundo ponto ele é um pouco mais complexo, que é mesmo a parte da educação dos profissionais de saúde, né? Então, eu desenvolvo uma cultura institucional de uso de evidências. Aí é realmente um pouco mais complexa, mas ela pode fazer uso tanto de uma educação permanente em saúde, a educação permanente ela foi citada aqui hoje também, então como aquele conceito de educação em que ela se dá a partir do processo de trabalho e no processo de trabalho. Então eu posso fazer uma discussão de caso clínico na unidade assistencial com uma equipe multidisciplinar. Então, de novo, eu não restringo a prática baseada em evidências para a melhoria da qualidade à prática médica, mas eu trago aqui a minha equipe multidisciplinar para começar a discutir essas informações e aqueles casos específicos e como essa informação que está na literatura científica, ela pode ser implementada para aquele paciente, né, ou para aqueles casos que estão acontecendo no hospital, ou no caso da segurança do paciente, como que eu faço isso de uma forma mais institucional. Então, algumas dessas possibilidades, assim. Então, fazer o uso da prática da educação permanente em saúde no espaço de trabalho ou das discussões de casos clínicos. Se outras necessidades educacionais são identificadas, é possível aí fazer o uso de um outro tipo de educação, como a gente chama de educação continuada, por exemplo, que são aquelas ações mais institucionais. Então, por exemplo, os profissionais têm dificuldade de fazer uma leitura de artigo científico, uma leitura crítica de um artigo científico. Isso é realidade para muitos profissionais, né? Que não conseguem fazer uma leitura crítica do artigo científico. Então, a gente traz isso enquanto curso, enquanto seminário, né? Desconhecem os níveis de evidência para a leitura de uma informação, para a leitura de uma revisão sistemática, por exemplo. Então, a gente dá esse tipo de curso, de seminário, como eu comentei, para poder suprir essas outras necessidades que aparecem ali. Mas acho que seria isso, assim, de uma forma bem resumida, algumas formas em que esse processo de melhoria da qualidade pode se beneficiar dessa prática baseada em evidências para a qualificação aí dos. Foi muito, Ana Carolina, muito obrigada. Você chama a atenção aí dessa importância da qualidade da informação, né? Nós falamos tanto que é importante ter comunicação, ter informação, você traz muito claro isso, a qualidade dessa informação e a necessidade, nesse momento de mudança, de atualização. Isso foi muito claro no que nós vivemos enquanto pandemia, né? Porque se um dia não tinha máscara, no dia seguinte tinha máscara, e aí a máscara já não podia ser a mesma máscara que foi no dia anterior. E a velocidade com que as coisas aconteceram e essa necessidade de buscar a prática baseada em evidência, né? E aí foi um aprendizado para todos nós, porque o que é evidência e como eu posso ter uma boa qualidade dessa informação. E aí, como eu trabalho essa preparação desses profissionais, e você também chamou uma importância muito grande aí da equipe multiprofissional, né? Para que a gente possa ter, e Lana está comentando aqui de novo, que esse processo todo de educação que você citou faz a gente pensar numa cultura de aprendizagem, né? Então, como a gente, daqui para frente, vai encarar esse desafio e entender que isso deve ser, sim, uma cultura de aprendizagem, né? Como é que a gente equaciona tudo isso que a gente falou que tem que fazer com uma geração que sai da escola com o básico do básico? Bom, Elideia, a gente faz o que a gente pode fazer, né? Então, são essas as pessoas que temos hoje e assim fizemos até agora. Eu acho que tem muito a provocação da Vânia e da Carol, né, da Maria Carolina Moreno, né, de assim, a gente tem que partir do que essas pessoas valorizam, a gente precisa partir do que elas sabem, né? Então, acho que não tem jeito, a gente vai ter que chamá-las para elas construírem com a gente essa solução. Então, a gente trabalha muito, a gente sabe, né, todas as diferentes profissões da saúde têm sofrido reformulações importantes dos seus currículos, né? E acho que, assim, a entrada das metodologias ativas já desde o século passado nas escolas ajudou um pouquinho a partir do conhecimento a gente parte do conhecimento prévio
das pessoas para a gente construir junto o aprendizado e a solução. Então, eu não vejo outro jeito, senão tem que criar sentido. A Carol falou bem, isso é uma coisa que já se fala há muito tempo no SUS, tá? O duro é praticar. Então, como a gente faz para mobilizar esse conhecimento e como a gente faz para, de fato, fazer tudo que tem sentido para essas pessoas, e não a gente ficar criando castelos de areia, né? Eu concordo com a Laura, eu acho que é mesmo como eu coloquei ali, uma questão cultural, né? Então, pode ser uma cultura institucional e pode ser pessoal também. Então, a partir da necessidade de informação, eu busco informação. Eu acho que cabe à instituição permitir esses acessos. Então, esses são os lugares onde você vai encontrar as informações para suas respostas, né? E dar esse suporte para os profissionais. Mas, de uma maneira geral, para quem está começando, é saber que a gente está em constante aprendizado enquanto profissional de saúde e que isso é algo que a gente não pode deixar para trás, né? Você não termina a faculdade, termina a pós ou termina a residência e aí você para de estudar. Estudar é uma constante para os profissionais de saúde, então eu vou ter isso enquanto uma cultura minha de profissional de saúde. Né? Tá vindo da onde? Será que foi só a pandemia que provocou a gente? Ou será que estava na hora de mudar? Eu acho que eu tinha a mesma percepção que a Laura, que a gente tinha evoluído muito, né, da qualidade, e acho que a gente vinha num ritmo muito, muito legal. Eu acho que a pandemia fez a gente... Eu acho que a transformação da gestão da qualidade na pandemia não é só na evolução, mas é na forma de fazer. A gente teve que se reconstruir. Na verdade, a gente está tendo que se reconstruir, né? De tudo que a gente conversou aqui. Então, eu acho que esse empatado aí é porque, na verdade, tem a evolução natural e que tomou uma paulada aí e está tendo que se refazer diferente, mas evoluir da mesma, continuar evoluindo, que não tem outro jeito. Voltar para trás é que não pode. Não se falava, principalmente focada, eu chamo a atenção de novo para o white paper da JCI, que é de uma organização acreditadora e que ela mesma coloca a acreditação como um direcionador externo. Mas a mudança está dentro de casa. A Vânia traz isso muito claro para nós, né? A mudança acontece nas pessoas. E aí o Walt Disney já dizia isso, não adianta construir, criar, desenhar um lugar mais maravilhoso do mundo se a gente não tiver pessoas que transformem essa mudança em realidade, né? Mas os desafios são grandes, né? Porque eu não sei se vocês viram as últimas publicações, o pessoal tem visto que mesmo até com a higienização das mãos, que era uma das coisas que a gente finalmente não vamos precisar mais ser tão exigente com isso, já tem voltado a níveis pré-pandemia. Então, como é que a gente faz para essa mudança de comportamento permanecer, pelo menos as coisas boas que permaneçam? Como eu também sou uma pessoa que acredita muito no processo da melhoria, vou pedir Vânia para comentar isso aqui. Se é isso mesmo, Vânia, será que essa mudança da gestão da qualidade ela está influenciada por essa busca pela melhoria contínua? Excelente, né, ideia e muito interessante de ver a percepção das pessoas nesse contexto. Claro que comunicação, adequação das tecnologias, idem, né, também são igualmente importantes. As pessoas têm que entender que o objetivo tem que ser melhorar sempre, né? Não só aquele de chegar lá e a gente, de novo, voltando na acreditação como sendo eu tenho que ser acreditado, e basta. E aí, muitas vezes, eu sou acreditado e eu não melhorei as minhas práticas, né? Ou eu não estava naquele patamar. Então, os padrões de uma acreditação bem feita, eles trazem para a gente um conceito de que, sim, estrutura, processo e resultado são importantes, mas, mais do que isso, é como a gente pode melhorar. Para quem vivencia a JCI, isso fica muito claro, né? A JCI, a cada ciclo, ele traz mais e mais e mais. E quando eu tenho uma ferramenta entendendo como eu trabalho melhoria, isso fica muito mais claro para todo mundo, se isso é permeado. Eu vou voltar numa pergunta que eu não consegui salvar aqui, mas não iam deixar de fazer para a gente, para provocar todos os nossos palestrantes, como vocês envolvem o corpo clínico, aqueles queridos, lindos, maravilhosos, que são fáceis de fazer mudança. Então, eu queria entender de vocês aí como é que é envolver o corpo clínico, o que vocês me dizem disso? A gente está melhor nisso? A gente mudou também nesse aspecto? Hoje a gente tem mais parceiros do corpo clínico ou não? Ainda é tão difícil quanto? O que vocês acham? Acho que excelente questão. E a Ana traz um ponto fundamental quando a gente fala, né, fazer esse cruzamento e envolvimento do corpo clínico, que é capacitar cada vez mais a equipe multiprofissional. Se eu tenho enfermeiros, se eu tenho fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos,
capacitados, sabendo buscar uma prática baseada em evidência, com o estado da arte daquela determinada prática, ela vai conseguir discutir um caso clínico, ela vai conseguir abordar esse corpo clínico juntos, né, para que eles possam, de fato, definir melhor um plano para aquele paciente, para aquela situação. Então, a gente entende que o conhecimento posto na mesa, a gente brinca aqui, né, é imbatível mesmo, né? Então, cada vez mais a gente precisa caminhar para a busca da isonomia das profissões, e não é competição, né? Muito pelo contrário, cada um tem seu espaço, cada um tem o seu referido reconhecimento, mas a partir do momento que nós trabalhamos com este conhecimento, obviamente o corpo clínico vem e nós conseguimos trazê-los, né? Nesse projeto mesmo do Trabalho com Alegria, foi muito interessante de ver a adesão, eles entrando no projeto, também falando o que importa para eles. Agora a gente vai começar um piloto só com uma equipe médica dentro do Sírio, adaptar, customizar esse projeto, porque o que importa para eles é igualmente importante. Então, acho que são alguns estigmas, né? Claro, muitas realidades também, mas acho que alguns estigmas que a gente pode trabalhar em conjunto. Acho que a gente tem alguns avanços nos últimos anos, apesar da gangorra na qual a gente vive, né? Então, acho que, assim, primeiro, desde 2014, segurança do paciente, né? Uma das dimensões da qualidade está nas diretrizes curriculares das 14 profissões da saúde, na medicina não é diferente, né? Acho que também, eu queria dar o testemunho, e Elideia e Carol compartilham comigo, a gente tem vários cursos de especialização, né? As duas são colegas da FGV também, a gente tem vários cursos de especialização em que a qualidade entra, né? Eu posso dizer, o curso específico que eu coordeno, o CEAS, ele tem um número grande de médicos e que, assim, não aprendeu na graduação, a gente tenta na especialização, né? Uma coisa interessante também que eu vi, e é uma experiência PROAD do Sírio-Libanês, é um curso que eu coordeno, que ele é dentro de um projeto de residências em saúde. Então, a ideia é levar a qualidade e a segurança para... São 200 alunos, hoje vão ter cerca de 45 projetos de intervenção Brasil afora. Então, a gente está levando a qualidade e vinculado a projetos de residência, muito embora seja para profissionais de saúde. Então, é para lembrar, pode entrar na residência, como foi feito em outros países, né? No Reino Unido, tem projetos de melhoria ao longo da residência, né? Projetos que foram inicialmente desencadeados pelo IHI. Então, acho que tem que tentar de tudo um pouquinho, né? Acho que a gente tem os nossos eventos também, né? Tem vários eventos que hoje tem uma parte científica, então acho que da própria ANAP, o CONAP, a gente tem o Qualiosp na GV, tem o Congresso da Sobrasp, e acho que as lideranças levam esse exemplo também, as lideranças médicas têm participado dessas discussões, sobretudo de organizações como a ANAP, né? E uma coisa interessante é que em dezembro a Associação Paulista de Medicina colocou isso no jornal o CREMESP colocou no jornal do CREMESP o tema segurança do paciente, Lucas Zambon e eu participamos, e daí isso tem gerado vários convites para fóruns regionais de segurança do paciente das associações médicas locais, Unimed. Então, é trabalho de formiguinha, para citar minha amiga Maria Carolina Moreno. Os profissionais de saúde têm recebido informações necessárias para a segurança, sua segurança no ambiente de trabalho? Eu vou provocar vocês a responderem isso. Os profissionais de saúde têm recebido informação necessária para a sua segurança? Vai ser a última pergunta que a gente vai ter chance de fazer. Quem me ajuda aí? Para a segurança do trabalho dele, né? Dele no dia a dia do trabalho. Eu acho que se a gente for considerar, a gente tem 1000 Brasil dentro do nosso Brasil. Se a gente for generalizar, eu vou dizer que na maioria das vezes não. Eu tento sempre me trazer para a vida real, porque aqui a gente está discutindo numa ilha de excelência, né? A gente está aqui em São Paulo, com grandes organizações, grandes complexos assistenciais que, sem dúvida, se preocupam com isso e têm trabalhado. Agora, isso não é a realidade Brasil afora. Eu tenho tido muito contato com o pessoal fora e eu nunca me imaginei o quão surpresa eu ficaria pela falta de quantidade, pela tamanha falta de informação.
Então, eu acho que não, acho que a gente tem muito a caminhar, acho que eles também, eles sofrem bastante com falta de informação, ainda mais em relação à segurança deles próprios, quanto mais em relação aos pacientes. Eu queria agradecer demais, primeiro, a ANAP, por dar esse espaço, né, dessa jornada do mês todo. A gente tem que ter muito orgulho de estar trabalhando isso um mês, falando sobre qualidade, e depois aos nossos palestrantes, aos nossos participantes que acompanharam aí fielmente a todos nós e com muitos elogios, e de maneira muito especial a Laura, a Vânia, a Maria Carolina e a Ana Carolina, para trazer esses desafios. Acho que o nosso propósito, quando a gente combinava aí nosso bate-papo, era provocar as pessoas para essa reflexão.